Oi, deixa eu interromper a tua aula rapidinho. É só para te lembrar que essa coletânea que você está assistindo, ela tem mais de 45 horas de duração. São mais de 200 vídeos só da parte de legislação educacional, sem contar aqui os vídeos da parte de conhecimento pedagógico. Mas é preciso que você lembre-se que você deve inscrever-se no canal e ativar as notificações, clicar no sininho, deixar o seu like aqui na videoaula e deixar o seu comentário, que pode ser uma crítica, uma sugestão, uma dúvida, enfim, seu comentário. E para isso é imprescindível que a gente chegue a 1000 likes por vídeo, cada vídeo 1000 likes e 100 comentários. A cada 1000 likes e a cada 100 comentários eu sempre libero o vídeo da sequência da aula posterior. Então é fundamental que você compartilhe esse vídeo com seus amigos professores para que possamos bater essa meta diariamente, para que possamos ter novos vídeos todos os dias. E não esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo links com materiais complementares ou sugestões de apostilas ou outros, como por exemplo simulados, para reforçar o seu estudo. É só isso. Boa aula! Olá! Estamos na nossa aula de número 4 do curso de formação de professores em legislação educacional. Nessa aula vamos falar especificamente do título 2, isso mesmo, dos princípios e fins da educação. Vamos nos limitar aqui, nesse encontro, a falar dos fins, isto mesmo, do artigo 2º da LDB, que começa dizendo que a educação é o que, Hammurabi? Um dever. Um dever de quem? Um dever das famílias, e não um dever da sua família ou do seu modelo de família. Não importa o que você pensa, não importa o que você sente, não importa suas ideologias, paradigmas ou dogmas. A legislação considera a educação um dever das famílias, seja qual for o tipo de família ao qual estejamos nos dirigindo. Uma família que tenha 2 mães, uma família que tenha 2 pais, uma família que tenha mamãe e papai, uma família cujas crianças sejam criadas pelo vovô e pela vovó. Isso é tão comum hoje em dia. Uma família que tenha apenas uma mãe, uma super mãe, que no dia a dia tem que fazer o trabalho de mãe, de pai, de avó, de tio, de tudo. Ou uma família que tem apenas um super pai. A educação é um dever das famílias, independente do modelo de família ao qual você pertence. Então, como eu disse, seus dogmas, paradigmas ou limitações não devem afetar o seu julgamento com relação ao dever das famílias de educar. A LDB também deixa claro que a educação é uma questão de Estado, é um dever do Estado, e é isso que você precisa separar na sua cabeça. A educação é um dever de Estado e não um dever de governo. Assim como, por exemplo, as Forças Armadas. Em tese, elas são uma força de Estado e não uma força de governo. Assim como a Polícia Federal, vimos uma grande ruptura no Ministério da Justiça no ano de 2020, por ocasião do pedido de demissão do então ministro, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que saiu do Ministério da Justiça por alegar interferência da Presidência da República nos assuntos de Estado, porque a Polícia Federal é uma força, é um órgão de Estado, não um órgão de governo. Então, a educação não é um dever de governo, cujo modelo educacional muda conforme muda o governo. Não, a educação é um projeto de Estado.
e está ligado à construção e à manutenção de uma nação. Então, questões ideológicas de governo não devem afetar o projeto de educação de uma nação, de um Estado. Coisa que nós estamos vendo acontecer já de longa data, independente do governo, seja ele de esquerda ou direita, projetos ideológicos de governo têm exercido grande ingerência na educação, quando esta tem que ser um plano, e a execução desse plano, um planejamento, um plano de Estado e não de governo. Diz o artigo 2º da educação, diz o artigo 2º da LDB sobre a educação, que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios, olha, o caráter iluminista, olha o caráter o quê? Progressivista, na verdade, o caráter progressista da educação aqui, ó, inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. Tá aí o iluminismo, tá aí o progressismo que permeia a educação nacional. E tem por finalidades o pleno desenvolvimento do educando, 3 finalidades, 3 objetivos. Esta é a missão. A LDB e a educação possuem uma missão. Quando falamos das finalidades, estamos falando da missão da LDB e da educação. A educação tem uma missão. A missão nada mais é do que uma tarefa imbuída de um propósito. O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mundo do trabalho. Não é do emprego, é do trabalho. Então, quem possui deveres para com a educação? Por óbvio, a família e o Estado. Seja qual for o modelo da família, e é Estado, não governo. Então, independente de ideologias do governo vigente, temos que ter um plano de educação para o Estado e pelo Estado. E a educação, ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade. Por isso, o caráter progressista da educação, por isso, o caráter iluminista da educação brasileira. E ela tem finalidades, 3 finalidades. Se a finalidade é missão, se é missão, é tarefa, mais propósito, porque isso é uma missão. O que é uma missão? É uma tarefa imbuída de um propósito. Quais as tarefas? O pleno desenvolvimento do educando. Não basta desenvolvê-lo, eu tenho que desenvolvê-lo plenamente. O preparo para o exercício da cidadania, em maior ou menor nível, mas devemos prepará-los, e uma preparação, uma qualificação para o mundo do trabalho. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. Começando com os detalhes, por óbvio, do pleno desenvolvimento do educando. Existem 2 formas de interpretar essa palavra pleno. A primeira delas é sob o ponto de vista jurídico. A segunda, sob o ponto de vista pedagógico. Sob o ponto de vista jurídico, para interpretar o que a legislação nos traz, fazemos uma visita ao artigo 21 da LDB. Para entender o que quer dizer pleno desenvolvimento do educando, vamos no artigo 21 e 22 da LDB. O artigo 21 fala dos níveis da educação e deixa claro que a educação se divide em 2 níveis, a educação básica e a educação superior. E o propósito da educação é o pleno desenvolvimento. E a educação divide-se em educação básica e superior. O artigo 22 fala da educação básica e deixa claro que a educação básica tem por propósito
tem por missão, tarefa imbuída de propósito, desenvolver o educando. Opa, peraí. Se a educação básica tem por missão desenvolver o educando e a educação como um todo tem por missão o pleno desenvolvimento, quando eu concluo a educação básica, desenvolvido estou, mas não estou plenamente. O que eu precisaria para estar plenamente desenvolvido? Precisaria concluir algum curso de educação superior. Porque se eu concluo o de educação básica, desenvolvido estou. Porque essa é a missão da educação básica, segundo o artigo 22. Mas a missão da educação como um todo não é meramente estar desenvolvido, e sim estar plenamente desenvolvido. Então falta um nível. Eu tenho que alcançar esse nível. Que nível? A educação superior. Em que a LDB se estrutura para você ter esse tipo de raciocínio, Hammurabi? Se estrutura no simples fato de que quando você conclui a sua educação básica, a gente vai estudar isso quando estivermos falando lá na frente do ensino médio. Quando você conclui a sua educação básica, a legislação considera que você domina o pensamento crítico. Terminei a educação básica, terminei o ensino médio, eu detenho a capacidade de pensar e raciocinar de forma crítica. Se eu penso e raciocino de forma crítica, eu estou plenamente desenvolvido? Não. Eu estou desenvolvido. Quando você estudar lá na frente as aulas que falam sobre a educação superior, veremos que na educação superior o indivíduo deve dominar o pensamento reflexivo. Daí nasce a diferença. Se eu domino o pensamento crítico, eu sou uma pessoa cognitivamente falando desenvolvida. Agora, se eu domino o pensamento reflexivo, típico da educação superior, típico das instituições de pesquisa, porque as instituições de educação superior são instituições de pesquisa, enquanto as instituições de educação básica são instituições de ensino. Se eu passo pelas instituições de ensino, domino o pensamento crítico. Se eu passo pelas instituições de pesquisa, passo a ser dotado do pensamento reflexivo e da capacidade de criar. Então, a partir desse momento, estou plenamente desenvolvido. Esse é o ponto de vista jurídico. Agora, sobre o ponto de vista pedagógico, isso mesmo. O que é estar plenamente desenvolvido? Se é que existe esse plenamente desenvolvido no sentido pedagógico. Esse, para você que não sabe, é o símbolo da pedagogia. Para muitos, a pedagogia nem tinha um símbolo. Formado pelo caduceu de Hermes, sobreposto à flor de lis, está o símbolo da pedagogia. Eu entendo particularmente que estar pedagogicamente desenvolvido é um objetivo permanente a ser buscado. Isso é você continuar buscando a vida inteira o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento social, o desenvolvimento político, o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento ambiental. Quando você mantém-se em vida constantemente na busca desse desenvolvimento, porque você não tem um ápice aí. Você tem uma busca que leva você a uma curva crescente que nunca vai parar. Vai continuar crescendo sempre. Quando você está nesta busca, enquanto você vive essa busca, você está plenamente desenvolvido sob o ponto de vista pedagógico. Agora, a partir do momento que você encerra, não vou mais buscar, não vou mais correr atrás de aprender, cansei. Então, você sai da busca, você deixa de estar numa condição de pleno desenvolvimento, porque ela é uma condição dinâmica e não estática.